Olá, meus irmãos, membro do grupo Ministério da Palavra. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Gregório. Muito bem, amados, eu não gravei hoje a mensagem do estudo do Apocalipse e provavelmente também não estarei gravando amanhã. Mas eu gostaria de trazer algo sobre uma profecia de Isaías que está se cumprindo nos dias atuais acerca da Síria, amados. Isaías 17 está escrito assim: peso de Damasco. Eis que Damasco será tirado e já não será cidade, mas um montão de ruína. A cidade de Aroer será abandonada, hão de ser para os rebanhos que se deitarão, sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuído naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como um segador que colhe o trigo, e com o braço cega as espigas, e será também como o que colhe espiga no vale de Rafaíns. Mas ainda ficará nele algumas rabisco, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta do ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Muito bem, amados, eu estarei depois acabando de ler o resto. Nós vemos aqui, amados, que esta profecia é acerca da Síria, é acerca desses últimos acontecimentos que está acontecendo nos dias atuais. Após ver crianças sendo ceifadas prematuramente, milhares de crianças sendo mortas através de bombas, através de arma química, através do poder militar que o governo da Síria propôs sobre esses povos e nós vemos aqui, amado, que esta é uma profecia que a própria palavra de Deus diz que iria acontecer sobre o peso de Damasco. Eis que Damasco seria tirado e já não seria mais a cidade, mas um montão de ruína. E nós vimos na última reportagem, amado, o que ocorreu com Damasco, o que está ocorrendo, o bombardeio, onde as pessoas, a cidade toda sendo destruída, onde as pessoas estão abandonadas, sem ajuda das nações vizinhas, sem nem sequer os próprios reportes internacionais entrarem lá para transmitir o acontecimento dos últimos dias. Eu, quando vi todo esse acontecimento, fiquei muito preocupado. E, ao ficar preocupado, eu comecei a questionar a Deus, perguntando por que Deus permitiu tal coisa. E depois, eu fui analisar as profecias e me deparei com a profecia acerca da Síria, falando sobre os últimos acontecimentos, onde a cidade seria totalmente devastada, onde veria como lugar onde os próprios rebanhos deitarão sem haver quem os espante. Está falando sobre mortandade, Pai, sobre mortandade de muitas pessoas, que a fortaleza de Efraim cessaria, como também o reino de Damasco, que seria o próprio resíduo da Síria. Seria como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Seria diminuído naquele dia, pois deixaria de ser a glória de Jacó, pois a própria gordura da sua carne desaparecerá. Síria se tornará um país empobrecida por causa desta guerra, porque será como um segador que colhe o trigo com o seu braço e cega a espiga,
e será também como o que colhe a espiga no vale de Refaim. O vale de Refaim é o vale da morte, amados. Aqui está falando sobre colher vidas, vidas sendo ceifadas. É isso que está falando. Mas a Bíblia diz que ainda ficará nele algum rabisco. Está falando que algumas tribos irá permanecer. É como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta do ramos, e 4 ou 5 do ramo mais exterior de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Haverá no máximo 3 príncipes que ainda permanecerá sem ser ceifado, sem morrer nesse local. E haverá neste lugar também de no máximo 4 ou 5 tribos nos lugares mais remotos, nos lugares mais exteriores desta árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. E naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Porque até então essas pessoas se tornaram rebeldes contra Deus. Eles voltarão a olhar para o Santo de Israel. Eles não atentarão para os seus altares, para aquelas obras feitas pelas suas próprias mãos. Nem olhará para os que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens que eles construíram para adorar ao Deus Sol. Mas voltará para adorar a Deus. Naquele dia será sua cidade forte como lugar abandonado no bosque ou sobre o cume das montanhas. Isso nós temos visto, amado, que está totalmente destruído, devastado, aonde para eles era segurança, não há mais segurança. Os quais foram abandonados antes, os filhos de Israel, ou haverá a assolação. Então, amados, esta profecia cumpre-se nesses dias atuais. Porquanto essas pessoas se esqueceram de Deus, esqueceram do Deus da tua salvação, e não lembraram-se da promessa de Deus, não lembraram-se da rocha da sua fortaleza. Pelo que bem plantarás planta formosa e a cercarás de sarmentos de estranhos. No dia em que plantares, a cercará, e pela manhã fará que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da tribulação, das dores insofríveis. Esse momento é chegado agora. Essas pessoas não têm o que comer, não têm produção nenhuma, toda a sua plantação, tudo isso voou, desapareceu, amado. E é Deus falando sobre isto pela boca de Isaías há muitos anos atrás. Isaías continua dizendo: ai da multidão dos grandes povos que brama como bramam os mares, e dos rugidos das nações que ruge como rugem tempestuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentados como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que o pavor, antes que o amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que despojaram a sorte daqueles que nos saquearam. Amados, diletos irmãos, então, eu, bastante preocupado com todos os nossos irmãos de Assíria, eu fui meditar na palavra de Deus, deparei com esta profecia que está acontecendo nos dias atuais. É a mão de Deus, é Deus que permitiu que tudo isso ocorresse. Mas o nosso dever como cristão é orarmos pelos nossos irmãos da Síria. Clamamos e suplicamos a Ele, pedindo que Ele cubra com seu manto de glória, com seu poder, para que assim os nossos irmãos que estão sofrendo ali, crianças sendo ceifadas,
Crianças estão sendo mortas prematuramente, amados, mas tudo está no controle de Deus. Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus permite que tudo isso ocorra para que essas pessoas olhem novamente para o Senhor da sua salvação, para que eles abandonem a adoração aos deuses estranhos, aos ídolos, a toda a idolatria e volte ao caminho da retidão. Esta é a minha palavra de hoje. Vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo um breve comentário acerca da profecia de Isaías acerca dos nossos irmãos da Síria. Que Deus abençoe a todos, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.